porque ali ele esperava certamente uma cidade que simboliza hoje eu e você, louvado seja Deus. Um povo que simboliza hoje eu e você. Povo que certamente não tinha nada a ver com a Galileia. Era do outro lado, simbolizava o gentio, louvado seja Deus. E certamente ali tinha um homem que estava em processo de demônios. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus já deu a oportunidade nesta noite sempre para ser expulso os demônios. Louvado seja Deus, na vida do homem. E aquele vento que vinha, irmãos, certamente era para deter aquela caminhada para o Senhor Jesus e os discípulos chegar ali, naquela cidade de Gadara, para ser livre aquele homem que estava no sepulcro e que morava nas montanhas e que certamente no caminho não passava ninguém. Louvado seja Deus. Mas aquela tempestade, sabe por quê, irmão? Quando todos queremos fazer a obra de Deus, partir para cima do inimigo, do maligno, levanta tanto vento para você não fazer a obra, para você não concluir a obra, para você não ir na frente. Louvado seja Deus, para o nome de Jesus não ser glorificado. Mas ele está aqui nesta noite e ele já se levantou no seu barco e ele está dizendo que vai dar vitória a você nesta noite. Louvado seja Deus. Então somente você, irmãos, e eu temos que tapar certamente essa brecha do barco. Louvado seja Deus. Porque a fúria do inimigo é muita contra a igreja de Jesus. Sempre foi. Louvado seja Deus. E continua sendo. Ele não quer que a pessoa ouça a palavra. Ele não quer que a pessoa certamente se aproxime da palavra dele para ser liberta. Louvado seja Deus. O inimigo é furioso. E quando o Senhor Jesus chegava daquele lado, que quando ele pisava no território do Gadareno, e veio aquele homem de encontro a Jesus, que disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo, já conhece? Certamente, nós não temos nada contigo, mas já conhece que nós vamos estar antes do tempo, ou conhece nos condenar. Louvado seja Deus. Então o inimigo ele não queria certamente sair daquela cidade e da vida daqueles homens. Certamente. E ele não queria sair. E o Senhor Jesus, certamente, ele disse: sai desse homem, sai dele. E ele chegou, rogou a Jesus, dizendo: Mestre, Jesus, eu peço que certamente não me diga a cidade, mas que tinha manada de porcos que estava ali e disse: permita-me que me entre naqueles porcos, mas que me leve agora certamente ao tormento. E ele conhecia, está vendo aí? Porque o mistério daquele vento lá da tempestade, que os discípulos certamente estavam todos sem se incomodar, e estavam tranquilos, já era o vento do inimigo que sabia que Jesus ia chegar ali para libertar aquela cidade, para libertar aquele povo, porque não era só aquele homem que era endemoniado naquele lugar. Diz a Bíblia que eram dois homens, mas eles falam também que era muito endemoniado ali. Certamente, e aí o Senhor Jesus, a primeira vez, pastor, que eu vejo o Senhor Jesus obedeceu, concordar com demônios. Louvado seja Deus. Não sei se você já percebeu isso. O Senhor Jesus, certamente, ele concordou com demônios naquele dia. Louvado seja Deus. E disse: então ide. Louvado seja Deus. Ele pediu para que entrasse nos porcos, e o Senhor Jesus disse: então ide. Louvado seja Deus. Concordou? Louvado seja Deus. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, o Senhor Jesus, ele ainda está sofrendo, ele ainda está apanhando, ele ainda está sendo chicoteado por muitos aqui na terra ainda. Louvado seja Deus. Ele ainda está ainda certamente com homens de pouca fé, com mulheres de pouca fé, com pessoas que certamente, que nem eu, que não está dando muito ênfase à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que ele se levantou. O descanso que ele estava tendo naquele barco, louvado seja Deus, é como se ele estivesse ali no seio da terra para ser ressuscitado. Louvado seja Deus. Que seja uma ausência que ele teve de seus discípulos, louvado seja Deus, para testar a fé deles. Louvado seja Deus. Mas só te digo uma coisa: o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Louvado seja Deus.
para que o Pai concedesse um outro Consolador, para que ele ficasse conosco para sempre. Louvado seja Deus. E essa promessa ele fez sobre nós, sobre os discípulos, que se completou ficando cheio para vencer as artimanhas malignas do inferno. Louvado seja Deus. Lá em Atos dos Apóstolos 2, diz que toda a casa se encheu daqueles que estavam sentados esperando. E eu lhe pergunto nesta noite: você está esperando a promessa de Deus? Louvado seja Deus. Diz que todos estavam reunidos num só sentimento, num só pensamento, ali no cenário, esperando a promessa. Louvado seja Deus. E toda a casa foi cheia. Louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer, a 10 virgens existia 5 prudentes, 5 loucos. E não foi diferente do que foi escrito nesta noite, que foi descrito aqui nesta noite com esta peça. Louvado seja Deus. Os irmãos que estavam aqui, eu mesmo contemplei isso foi muito bom. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, ele veio encher toda a casa. Louvado seja Deus. Não foi diferente, irmãos, com a viúva. Quando Eliseu mandou ela pegar os vasos vazios, louvado seja Deus, que os filhos foram lá e pegou os vasos emprestados no vizinho, que aqueles vasos simbolizam também aqueles homens de Gadara, louvado seja Deus, que estavam testemunhados quando Jesus chegou lá. Certamente a unção caiu sobre eles, porque era quando os inimigos, quando o espírito imundo é expulso, ali entra o Espírito Santo de Deus para reinar no homem. Louvado seja Deus. E aqueles vasos, enquanto tinha vaso, irmão, o azeite não parou. Louvado seja Deus. Mas quando deixou de ter vaso, o azeite cessou. Louvado seja Deus. Então hoje seja beneficiado por esta palavra. Ser um vaso na mão do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não é mais um vaso aí, mas não tem mais vaso, cessou o azeite. Mas aqueles vasos vazios, certamente aquela mulher simboliza a igreja, aquele filho daquela mulher simboliza a extensão da igreja, eu e você. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas que estavam vindo, que eram os vasos vazios, simbolizam aquelas pessoas que eu e você tem que buscar lá fora, tem que abrir nossos lábios, tem que deixar toda a nossa hipocrisia e seguir a Jesus como ele manda para a libertação do povo. Louvado seja Deus. Foi isso que ele foi fazer aqui em Gadara, na terra de estranhos, que está simbolizando eu e você hoje sendo povo gentil. Louvado seja Deus. E o discípulo deu tudo isso. Louvado seja Deus. Isso Jesus chamou o homem de pouca fé. Mas ele disse também, em João 14, que certamente nós íamos fazer obras maiores ainda. Louvado seja Deus. Ele disse, e a gente vê Pedro agora fazendo obras grandes. Louvado seja Deus, para o reino de Deus. A gente vê Pedro, certamente agora, cheio do Espírito Santo, entrando na porta formosa, daquele tempo formosa, e curando aquele coxo. Louvado seja Deus. E ele disse que aquele homem cuidava de receber uma esmola, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata. Louvado seja Deus. Mas porque também ele não tinha ouro nem prata. Mas ele e João, na hora nona, subia o templo para orar. Louvado seja Deus. Será que eu preciso de orar mais? Louvado seja Deus. Porque senão isso não vai acontecer, irmãos. Eu vou enfrentar o aleijado, coxo, certamente, e vou dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas isso que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Será que eu posso dizer isso sem a oração? Louvado seja Deus. Será que eu posso dizer? Será que a minha candeia está um pingo de azeite? Louvado seja Deus. Eu tenho que fazer uma reflexão em mim mesmo. Eu tenho que perguntar para mim mesmo. Certamente porque a mim me preocupa. A mim me preocupa. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, o azeite ele é fundamental na vida de um cristão. Louvado seja Deus. Ainda que não foi batizado com o Espírito Santo para fazer, louvado seja Deus, que a promessa tenha acontecido na sua vida. Louvado seja Deus, mas temos que buscar. Ainda que não gostamos da oração, mas temos que orar. Louvado seja Deus. Porque certamente os discípulos
foram orar. Por isso que aconteceu a falta de fé. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus, quando foi presente, sempre que deixou os discípulos para orar, para se encher do azeite, e eles ficaram batizando na vigia. Louvado seja Deus. E está acontecendo hoje com muitos crentes na igreja. Louvado seja Deus. Muitas vezes tem alegria, tem tudo, fazemos tudo, isso é extremamente essencial. Louvado seja Deus. E por isso que os discípulos, muitas das vezes, antes de receber o Espírito Santo, tinha o vacilo, né? Tinha aquela coisa da pouca fé, certamente é o pouco possível dizer, tinha aquela acusação com Jesus, não dá de conta que eu estou morrendo, Jesus, louvado seja Deus. E hoje você pode dizer isso, eu posso dizer isso para Jesus, certamente se eu não tiver ligado, louvado seja Deus, eu posso até dizer isso, mas se eu estiver ligado na terra, ligado no céu, certamente eu não posso dizer isso, porque Ele já me encheu com a sua promessa, e vai encher você também. Louvado seja Deus. Me desculpe que eu estou apontando, não é isso de apontar, mas certamente é o meu gesto. Louvado seja Deus. Quando eu falo você, eu estou falando eu primeiro. Louvado seja Deus. Quando eu uso a minha palavra, eu uso para mim mesmo. Louvado seja Deus. E Ele hoje, Ele está certamente querendo de capacitar, você que acha que não tem capacidade, porque o Senhor, Ele quer usar, certamente, é o pequeno, aquele que não tem a capacidade, porque veja que Ele usou o pequeno Gedeão para vencer aquela batalha que estava perdida, com a sua produção que vocês foram roubados. Louvado seja Deus. Ele disse: eu sou o menor da casa de meu pai, e eu mesmo, Senhor, não tenho condições. Louvado seja Deus. Talvez você esteja dizendo aí hoje: eu não tenho condições. Louvado seja Deus, eu sou muito pequeno, certamente eu sou pior do que o irmão rival. Louvado seja Deus. Eu acho que o menor sou eu. Eu acho aqui, o menor sou eu. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus procura também os pequenos. Louvado seja Deus. Porque os grandes irmãos, certamente quando Ele lutar, Ele vai dizer que foi a capacidade dele. É por isso que Ele quer levantar lá no banco lá de trás para exaltar o nome dele. Na terra, 32 mil irmãos foram para a guerra, louvado seja Deus. Só 300 lutaram, louvado seja o nome santo do Senhor. Era muito homem, um número incontável, louvado seja Deus. 32 mil para 300 é uma diferença muito grande. E Ele hoje está contando com você, que não pode nada, que é minoria, louvado seja Deus. Os grandes estão por aí, louvado seja Deus. Está lá na praia, os grandes certamente estão lá nos quiosques, está lá certamente no cruzeiro, louvado seja Deus, estão lá. Mas você está aqui, louvado seja Deus, nesta noite, e o Senhor falou contigo. Eu levantei, louvado seja Deus, naquele barco para te dar a vitória, louvado seja Deus. Ele está levantando nesta noite no seu barco para te dar vitória. Louvado seja Deus. Ele está levantando no seu barco esta noite. O seu barco significa o seu caminho, o meu caminho, para nos dar vitória. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não quero ir mais em frente. Louvado seja Deus. Pois o horário é muito